Não sei quando que vocês estão visualizando essa aula. Eu estou aqui no dia 20 de setembro, gravando essa aula, uma série de aulas de matemática que a gente está deixando gravada aqui. Muito provavelmente acho que vai estar sendo postada aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o João Marcelo, sou um dos monitores do GAP aqui em setembro, né? Não sei quando que você está assistindo essa aula, nem horário, nem dia, mas em setembro a gente lembra bastante a questão da prevenção ao suicídio. Então, mesmo que não seja em setembro que você esteja assistindo, caso precise de ajuda em relação a isso, procure. É muito importante preservar a vida. Nós agradecemos ao apoio da Proesc, da UFPA, através da Proesc, que é o nosso projeto. Eu lembro a vocês também que nós temos o nosso canal do YouTube, o GAP Prepara, e o nosso Instagram, o @GAP Prepara Cursos, assim como também o nosso Classroom, no qual nós temos muitos materiais nesses três locais, principalmente no Google Classroom, com vários professores que não participam gravando aula, mas também disponibilizam muitos materiais e estão disponíveis para tirar dúvida. Então, se você ainda não acompanha esses três canais que o GAP disponibiliza para estar te ajudando no Enem, eu recomendo muito que você passe a acompanhar. Essa vai ser uma aula de porcentagem, certo? Eu separei algumas questões dos Enem de 2017, perdão, 2018 e 2019, ou seja, das últimas duas edições do Enem que a gente tem. Eu separei tanto questões do Enem PPL, que é aquela segunda aplicação que é feita para pessoas privadas de liberdade, quanto para o Enem regular, certo? Foram muitas questões, então muito provavelmente essa aula ela vai ser dividida em duas ou três partes, certo, pessoal? Então vamos lá, para que não fique muito cansativo para vocês também. A gente vai fazer aqui, deixa eu só colocar essa aqui embaixo, só ajustar aqui um instante. Aqui acho que fica melhor. A gente vai fazer aquela leitura que a gente sempre recomenda das questões, de ler a partir do comando, certo? E aí depois a gente resolve a questão. Então, considera uma pessoa saudável que, no decorrer de 30 dias, consuma 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente em... Vamos ver aqui, né? A ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão. Ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo médio máximo de sal, cozinha, cloreto de sódio não deve ultrapassar 6 gramas diários ou 2,4 gramas de sódio, considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Então vamos lá. A gente tem esse limite médio diário, né? Isso que não pode ser ultrapassado, de 6 gramas. E essa pessoa aqui consumiu 450 gramas em 30 dias. Então, assim, a gente precisa primeiro descobrir quanto que efetivamente ela consumiu por dia, para depois poder estar calculando quanto que esse consumo diário dela superou o consumo máximo recomendado. Detalhe que aqui está em porcentagem, certo? Então, não vai ser o valor absoluto que a gente vai calcular, vai ser o valor relativo, a parte da porcentagem. E outro detalhe importante é essa palavrinha aqui, que é pequena, mas faz toda a diferença. Porque como ele fala em exceder, então a gente tem o básico, vamos dizer assim, que ele tivesse excedido em 12 gramas. Então, o total que a pessoa comeu era 12 gramas. Só que o que foi o excesso foi 6 gramas. Então, a gente vai calcular a porcentagem usando os 6 e não os 12, certo? Não que seja o caso que efetivamente a gente vai encontrar na questão, mas é importante a gente ter essa diferença bem clara para não confundir qual número escolher quando for fazer o cálculo. A gente vai pegar o excesso, não o valor total que ele consumia diariamente. Então, aqui o que é que a gente vai fazer? Aqui, novamente, eu sempre recomendo que vocês sublinhem as informações principais da questão, isso para que quando você vai resolver a questão, você possa saber efetivamente os dados principais, saber o que você vai precisar, para que quando for revisar, essa revisão possa ser uma revisão mais direcionada, certo? Isso porque o Enem ele não tem tempo infinito para você fazer, né? Então, a gente tem aquele cálculo de cerca de 3 minutos e meio para cada questão. Isso tem que ser feito com muito cuidado para não perder muito tempo. Aqui a gente faz uma resolução um pouco mais detalhada, mas o ideal é que vocês depois peguem essas mesmas questões e resolvam sem o auxílio
da minha explicação, para ver se efetivamente vocês entenderam e o tempo também, tá certo? Então vamos lá. Não pode ultrapassar as 6 gramas diárias. E no decorrer de 30 dias ele consumiu 450 gramas. Então veja, se ele consumiu 450 gramas em 30 dias, para calcular o consumo diário é só dividir o 450 por 30, que vai dar 15. Então 15 foi o consumo diário dele, desse sal de cozinha, certo? Então, se ele consumiu 15, a gente tem que calcular o excesso, certo? Para poder ver qual é o percentual que esse excesso representa. Então, o excesso é 15 menos 6, que seria o máximo. Então, o excesso é 9. A gente tem que 6 é 100%. Isso aqui é só uma regra de 3 simples. 6 é 100%. Então, 9, que é o excesso, vai ser x. 6 vai multiplicar o x. 9 vai multiplicar o 100%. Então, 6 vezes x vai ser igual a 9 vezes 100%. 9 vezes 100% dá 900. 6 vezes x dá 6x. O x, para ficar isolado, só precisa se livrar do 6. O que é que está empatando o 6 de ser se livrado é justamente a multiplicação entre os dois. Então, o 6 passa dividindo, ele está multiplicando desse lado, passa dividindo. X vai ser igual a 900 dividido por 6. 900 dividido por 6 é 150. Poxa, João, como é que você sabe que 900 dividido por 6 é 150? É só você pensar. 900, a gente podia fazer uma simplificação aqui. 906 a gente pode dividir por 2, que fica 453. Dividindo 900 por 2 dá 450, dividindo 6 por 3, por 2 dá 3. Então fica 450 dividido por 3, 450 dividido por 3, 45 dividido por 3 é 15. Então 400 dividido por 3 vai ser 150. Tá certo, pessoal? Essa questão aqui é relativamente simples. Resposta à letra A, tá certo? Eu já disse isso em vários aulões, mas eu reforço. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail ou Instagram, que eu vou deixar lá no final do vídeo, tá certo? Caso vocês estejam no grupo do WhatsApp do GAP, também podem entrar em contato pelo WhatsApp ou então até pelo Google Classroom também. Então, aqui, letra A. Essa outra questão aqui. Essa questão é pequena, então a gente pode começar a ler ela efetivamente do início, e não do comando, porque como não vão ter muitas informações em termos de distratores, né, informação, ter aquele tipo de texto que não é tão útil para você efetivamente resolver a questão, então dá para a gente ler do começo. Deseja comprar determinado produto e, após uma pesquisa de preços, o produto foi encontrado em 5 lojas diferentes a preços variados. Aqui a gente tem as lojas, certo? Com os preços. Daqui a pouco a gente vai ler direitinho essa informação. O produto foi comprado na loja que apresentou o menor preço total. O produto foi adquirido na loja. Então, veja. Cada loja vai ter aqui 20% de desconto. O preço vai ter 20% de desconto, sendo que esses 20% equivale a R$ 720, certo? Então, não quer dizer que o preço do produto seja R$ 720. O que eu quero dizer é que 20% do preço do produto equivale a R$ 720. E também tem o frete, né? Aqui o frete é de 70, 50, 80, 10 e tem uma loja que o frete tem custo zero, certo? O que complica um pouquinho essa questão é que a porcentagem ela não é igual em todas. Como vocês podem ver aqui nessas duas últimas, a porcentagem é de 15%. Nas três primeiras, a porcentagem é de 20%. Mas aí a gente vai desenrolar, não tem aperreio. Então vamos lá, o que é que a gente precisa fazer, né? Para cada loja, a gente precisa pegar e descobrir efetivamente qual é o preço que a pessoa vai pagar. Quanto é esse preço que a pessoa vai pagar? É o preço do produto mais o preço do frete. É exatamente isso que a gente precisa calcular. Só que aqui eu tenho só 20%, né? Que é o que ele diz aqui: 20% equivale a tanto, 20% equivale a tanto, 15% equivale a tanto. Então eu preciso descobrir quanto que equivale o preço do produto. Aí tem duas formas de você fazer. A primeira forma é você fazer uma regra de 3 para descobrir quanto é 100% do produto e depois tirar os 20% e fazer uma subtração. Ou então, a segunda forma, que eu acho até mais simples, é a seguinte: se o produto tem 100% o preço do produto e você tira 20% de desconto, no caso das três primeiras lojas, então resta 80%, que é efetivamente o que você vai pagar pelo produto. Então não precisa calcular 100% para depois tirar os 20% para chegar
no valor que efetivamente vai pagar. Você pode calcular diretamente os 80% no caso das 3 primeiras lojas e 85% no caso das 2 últimas, para somar com frete e ter o preço do produto. Assim você ganha tempo, que é um recurso que, novamente, a gente já mencionou, é bem escasso no Enem. Então vamos lá. Na primeira loja, a gente só precisa organizar. 720 é 20%, X, que é o preço do produto sem o frete, é 80%. Então, 20x vai ser igual a 720 vezes 80, certo? É uma regra de 3 meio pelos extremos. Então, fica 20x igual a 720 vezes 80, x vai ser igual a 720 vezes 80 dividido por 20. Esse 20 que está multiplicando passa dividindo. E aí, veja, eu posso simplificar aqui. Corta esse zero com esse zero. Dividindo 8 por 2 dá 4. Então, fica x igual a 720 vezes 4, que vai dar 2.880. E aí você soma os 2.880 com os 70 de frete, que ele havia mencionado antes. Então, isso vai dar um valor total de 2.950 no preço na primeira loja. Aí que vem o pulo do gato. João, eu vou precisar fazer todas as regras de 3 para todas as lojas? Não, porque veja, na primeira loja, para calcular 80%, o que foi que você fez? Você pegou o preço que estava aqui e multiplicou por 4. Porque se isso aqui, e faz até, tem que fazer sentido, porque veja, se olha meus dedos, se isso aqui é 20%, para pegar 80%, eu multiplico por 4, certo? 80% não é 4 vezes 20%. Então, para simplificar, nas lojas 2 e 3, a gente vai multiplicar por 4 esse valor aqui, certo? Nas lojas 4 e 5, a gente não pode fazer a mesma coisa, porque elas têm um desconto menor, é de 15% de desconto, certo? Então, vamos lá. Loja 2, pega os 740, multiplica por 4 e soma o frete, que vai dar 3.010 no total. Loja 2, perdão. Loja 3, pega os 760, multiplica por 4, soma 80 do frete e dá o preço total, certo? Então, a loja 1 dá 2.950, a loja 2, 3.010, a loja 3, 3.120. Até agora, a loja 1 é a que tem o melhor preço. Aí, agora a gente vai fazer as lojas 4 e 5. Como a loja 4 e a loja 5 têm um desconto menor que a loja 1, 2 e 3, a loja 1, 2 e 3 tem um desconto de 20%, essas outras duas lojas têm um desconto de 15%. É melhor a gente fazer a regra de 3 de novo, para a gente saber por quanto que a gente vai ter que multiplicar. A gente não vai precisar fazer duas vezes, né? Porque as lojas 4 e 5 têm o mesmo desconto, mas é melhor fazer pelo menos na loja 4 para saber por quanto que vai multiplicar, para depois fazer na loja 5 só a multiplicação. Então veja, loja 4, regra de 3. 710 equivale a 15%. 15% falta os 85%, que é o que a pessoa vai pagar sem o desconto. Com desconto, na verdade, perdão. Então fica 15 vezes x vai ser igual a 710 vezes 85, por conta da regra 3 meio pelos extremos, então fica 15x igual a 710 vezes 85. X vai ser igual a 710 vezes 85 dividido por 20. Algo que foi que a gente fez aqui, a gente pegou 85 e dividiu por 20, certo? Por 15, perdão, pessoal, aqui está errado. Aqui está errado, não é 20, é 15. E aí deu 5,66 vezes 710 dá 4.023. Olha, você nem precisava perder tempo somando com frete. Tudo bem que o frete é barato, enfim, R$ 10, mas já é um preço muito maior que os outros. E especialmente que a loja 1, que já era a loja que a gente tinha o menor preço, que é o que interessa na questão. Na loja 5, a gente faz a mesma coisa, só que ao invés de repetir toda a regra 3, a gente só multiplica pelo valor que restou da divisão. Novamente, eu peço desculpas que aqui está errado, não era para ser 20, era para ser 15. 690 vezes 5,66 vai dar esse valor aqui. Não tem frete, né? Então, esse é efetivamente o valor do preço também do produto, só que muito maior que a loja 1. Então, a gente fica justamente com a loja 1 como a resposta. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa questão? Alguém pode perguntar, por exemplo, se realmente eu não sei qual seria uma dúvida que poderia surgir em relação a essa questão, não. É porque essa questão ela é trabalhosa. Tem algumas questões que não são difíceis. São questões que eu digo que são trabalhosas porque você tem que fazer várias vezes alguma coisa. Mas é só tomar cuidado para não confundir, tá certo, pessoal?
E uma dica para economizar o tempo é justamente encontrar qual é esse fator multiplicador, para não ter que repetir a regra de 3 várias vezes, certo? Especialmente porque a regra de 3 toma um certo espaço também. Vamos a essa questão aqui também. Mais uma questão, todas as questões são do Enem, certo? Essa questão aqui, eu acho que ela é bem interessante, ela tem uma pegadinha bem interessante. Veja, vamos ver aqui, vamos ler ela toda. Considere que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 aponta a participação por região conforme indicado no gráfico. Então, aqui está o gráfico. Por exemplo, a região norte correspondeu a 2,7% da produção total, a Sul 37,2% e assim diante. Em valores absolutos, essas estimativas indicam que as duas regiões maiores produtoras deveriam produzir juntas um total de 119,8. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente pode, algum desavisado, alguém que não prestasse atenção na questão, poderia achar que esse valor aqui corresponde ao total das 5 regiões juntas. Mas aqui vocês têm que perceber que esse total é das duas maiores produtoras, como está bem destacado aqui antes. Então, quem são as duas maiores produtoras? Como a gente pode ver no gráfico, sem sombra de dúvidas, Sul e Centro-Oeste. Elas são as duas maiores produtoras. Então, quer dizer que juntando os 37,2% do Sul com os 38,3% do Centro-Oeste, dá um total de 119,8 milhões. Esse não é o nosso 100%, eu repito. De acordo com esses dados, a produção estimada em milhão de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2012 na região sudeste foi um valor mais próximo de. Então, ele quer saber quanto que esses 11,4% do sudeste correspondem. Aí você pode pensar, poxa, João, eu não sei quanto é 100%. Como é que eu vou saber quanto é 11,4%? Não precisa se preocupar. Se você sabe quanto é Sul e Centro-Oeste, que está indicado aqui, se você soubesse apenas quanto é pelo menos um deles, você já saberia quanto é o Sudeste, porque é uma relação de proporção. Então, novamente, utilizando a regra de 3, a gente consegue resolver. Então, vamos adiante. A gente tem aqui, trouxe aqui duas informações principais. As duas maiores produtoras vão produzir esse total de 119,8 e a gente quer saber o Sudeste. Então, Sul e Centro-Oeste, que são as duas maiores produtoras, 37,2 e 38,3, juntas vão dar 75,5. Esse não é o nosso 100%, esse é 75,5. Então, aquele valor que foi informado no texto, 119,8, é 75,5, x, que eu não sei quanto é, vai ser os 11,4. Novamente, uma regra de 3 marota, meio pelos extremos, a gente vai ter que 75,5x vai ser igual a 11,4 vezes 119,8. X vai ser igual a 11,4 vezes 119,8 dividido por 75,5. Aí aqui a gente multiplicou e vai dividir. Quando dividir, deu o valor de 18,08, certo? Deixa eu só esperar essa taxa sumir para vocês poderem ver. Tá aqui no canto inferior do slide, eu não movo o cursor, porque senão aparece aquela taxa que vai bloquear a parte inferior da resposta. Certo, pessoal? Então, essa é a resposta para essa questão 18,08. A gente arredondando vai ficar 18,1. Aí, o que é que eu digo a vocês? Se algum desavisado tiver colocado os 119,8 como 100%, vai chegar nessa resposta aqui, 13,6, correspondendo à produção do Sudeste. E aí vai marcar a questão, e vai achar que conseguiu fazer a questão, e vai ficar tranquilo, quando na verdade não foi o que aconteceu. Então tem que estar atento a esse tipo de informação nas questões do Enem, porque pode acontecer isso, pessoal, como aconteceu nessa questão. Eita, perdão, apertei aqui no, como aconteceu nessa questão, de não é uma pegadinha assim, não é bem uma pegadinha, porque a informação estava bem clara aqui no texto, mas você confuso, com pressa, nervoso, resolvendo a prova, pode deixar escapar. Então é importante estar atento. Aí eu aproveito essa deixa para dizer, a prova do Enem ela vem com a ordem. De acordo com o seu caderno de prova, essa ordem vai variar. Se o Enem tivesse uma ordem certa de ser resolvida, todos os cadernos de prova viriam com essa ordem. Só que vocês sabem que a ordem é variada. Então, o que é que eu indico? Vá valendo as questões. E quando você vê que é uma questão que está dentro da sua capacidade de resolver com facilidade, com tranquilidade, sem muita dor de cabeça, tente resolver logo. Por quê?
Para evitar que essa questão fique para o final, uma questão que você conseguiria resolver fique para o final, e aí você acaba perdendo a questão por conta do cansaço, do nervosismo, da falta de atenção. Tá certo, pessoal? Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Vamos para mais uma questão. Só um instante aqui. É, vamos agora para mais uma questão. Bem, pessoal, o que, que ele quer nessa questão? Ó, o sucesso em ação de marketing de um produto é medido pelo aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto do primeiro para o segundo semestre. Note que é um aumento percentual, ou seja, mesmo que um produto tenha uma quantidade absoluta maior de vendas, não necessariamente ele vai ter o maior sucesso, já que esse sucesso é medido por um aumento percentual, certo? A gente tem esse texto aqui, é, que a gente vai ler, mas bem rapidamente, porque ele não vai acrescentar muitas informações sobre o que efetivamente a gente precisa saber da questão. Então, veja. Uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes, calculando o número de vendas de produtos ao final de cada semestre do ano. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing para os 5 produtos menos vendidos da empresa. A tabela mostra a evolução das vendas desses produtos do primeiro para o segundo semestre. Então, o que é que ele quer saber? Ele tem essa tabela aqui, que daqui a pouco a gente vai ver ela um pouco ampliada, e ele quer saber qual foi o produto que teve o maior aumento percentual das vendas, certo? Então, vamos lá. Tá aqui a tabela, certo? Aumentada. Deixa eu só alterar aqui. Tá aqui a tabela aumentada. E aí, o que que acontece? A gente vai observar que houve aumento em todos os produtos. E o que é que ele quer saber? Ele quer saber qual produto que teve o maior aumento percentual de vendas. Então, vamos ver aqui como que a gente pode calcular. A gente vai ver aqui o aumento absoluto de vendas de cada produto, certo? Para depois ver o aumento percentual. Observe que se fosse o aumento absoluto, o critério que ele utiliza para determinar o maior sucesso, a gente escolheria o produto 5, porque o produto 5 teve um aumento em 600 nas suas vendas, certo? E aí, por exemplo, o produto 2 já estaria fora da jogada, porque ele só aumentou 100. Mas vamos ver o aumento em termos percentuais, certo? Então, veja, perdão, passe aqui. O produto 1 foi de 350 para 600, aumentou 250. Esse aqui de 1.000 para 1.100, aumentou 100. Esse de 4.000 para 4.500, aumentou 500. Esse de 850 para 1.200, aumentou 350. E esse aqui, como a gente já havia discutido, aumentou 600. Então, a gente tem que pensar no aumento percentual. Aí vejam, minha gente, nessa questão, a gente não vai precisar saber o valor exato da porcentagem. Quando a gente tiver a noção da porcentagem, a gente vai poder determinar qual foi o produto que teve o maior aumento percentual. Por quê? Esse produto aqui que teve um aumento de 250, que foi um aumento dentre os menores em termos absolutos, ele partiu de um patamar de 350. Então, esse aumento aqui foi bem maior que a metade, porque veja, 350 a metade é 175, certo? Então, foi um aumento considerável, assim, muito bom, né? Mais que 50%. Na verdade, foi até bem mais alto que 50%. Esse aqui foi um aumento de 100 dentro de 1.000. Então, é um aumento de 10%. Então, ele já é menor. Esse aqui foi um aumento de 500 dentro de 4.000. Um aumento de 500 dentro de 4.000 vai ser um aumento como se fosse de 5 dentro de 40. Por que eu digo 5 dentro de 40? Porque se a gente cortar os zeros, eu corto um zero, corto um zero, um zero. Então, fica 5 sobre 40. 5 sobre 40, se a gente for simplificar dividindo 5 e 40 por 5, vai ficar 1 sobre 8. 1 sobre 8 é bem menor que 50%. Então a gente já pode descartar também, porque eu estou fazendo nesse tipo de questão, é interessante você ir comparando um pelo outro, entendeu? Já que nesse caso ele quer o maior, a gente vai comparando e ficando com o que for maior. Até agora o 1 foi o que teve maior aumento percentual. Nesse caso aqui, houve um aumento de 350 a partir de 850. Aí você pode pensar, eita, 350, 850. É só você parar para pensar. O 1 não foi um aumento de mais de 50%? Então, se esse tivesse sido menor que 50%, a gente já pode descartar de cara. 350 é menos da metade de 850.
A metade de 850 é 425. Então, 350 é menos da metade, é menos que 50%. Então, a gente pode descartar. O último produto, e eu não vou apontar o cursor, porque senão aparece aquela taxa, parte de um patamar de 2.000, perdão, e tem um aumento de 600. Novamente, é um aumento de 50%? Não, pessoal, por quê? Porque, veja, se fosse um aumento de 50%, seria pelo menos 1.000. E nesse caso, se fosse 50%, ainda seria inferior aos 250, né? Em termos relativos, percentuais. Então, a gente fica com o nosso produto 1, justamente por essa série de observações que a gente está fazendo dessa questão, tá certo? Então, essa é mais uma questão de porcentagem do Enem, e a gente fica com a letra A, tá certo? Que é justamente o produto 1. Vamos fazer mais uma questão para a gente fazer um break dessa aula e a resolução continua na próxima aula. Eu vou puxar só a tela aqui para baixo para dar para a gente ler. Ó, vamos ver aqui. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos três sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? Então vamos lá. Três sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de 1 milhão, com 6 zeros, 1 milhão, e, independentemente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com o texto do investimento inicial. Pode ter dado 200, 300, 500 mil, mas eles consideraram como se cada um tivesse dado um terço. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os quatro juntos investiram mais 800 mil. Ou seja, já tinham investimento de 1 milhão, agora investiram mais 800 mil. Investimento total até agora, 1.800.000. Cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. No primeiro investimento de 1 milhão, os três, vamos dizer, os sócios A, B e C, contribuíram cada um com um terço. Agora, nesse outro investimento de 800 mil, cada um dos sócios, a gente tem os três primeiros, A, B e C, e agora tem o sócio D, cada um investiu com um quarto. Um quarto de 800 vai dar 200 mil. Um quarto de 800 mil vai dar 200 mil. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram dividir, então, o montante de 1.800.000, obtido com a venda de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Então, veja, ele quer saber aqui, como a gente viu, quais os valores em percentual que cada sócio vai levar nessa fábrica. Para fazer isso, vamos aqui só novamente sublinhar as informações principais que eu acredito que são mais relevantes para resolver essa questão, que é justamente o valor do investimento inicial, o fato de terem sido os três sócios que fizeram esse investimento inicial, os sócios A, B e C, o fato da distribuição ser igualitária, ou seja, cada um contribuiu com um terço, e depois o fato de ter chegado um quarto sócio, eles terem feito um novo investimento que os quatro dividiram em partes iguais também. Então vamos lá. A gente tem no primeiro investimento que os três contribuíram, no segundo investimento que os quatro contribuíram. Então, se a gente fosse organizando aqui, o sócio A contribuiu com um terço do primeiro e com 200 mil do segundo, porque o segundo foi um quarto de 800 mil a 200 mil. O mesmo valor para o B e o C, e o D, a diferença é que ele só contribuiu com os 200 mil. Então, assim, pessoal, quando a gente for calcular as porcentagens, o A, o B e o C vão ter a mesma porcentagem. A diferença vai ser o D. Então, veja, para a gente não perder muito tempo resolvendo essa questão, o que a gente pode fazer é o seguinte: encontra a porcentagem do D. Depois que a gente encontrar a porcentagem do D, a gente vai e pega o restante para completar os 100% e divide por 3. E aí a gente vai ter a porcentagem de A, B e C. Certo, pessoal? Para encontrar a porcentagem do D, muito simples. A gente pega a parte que ele contribuiu, que foi 200 mil, e divide pelo todo, que foi 1.800.000. Então, a gente tem os 200 mil dividido por 1.800.000, ou quanto zero a gente pode cortar, corta aqui também. Fica 2 sobre 18, que é a mesma coisa que 1 sobre 9. Dividindo 1 sobre 9 vai dar aproximadamente 11,11%. Então, esse é o valor percentual do investidor D, que é o quarto sócio. Se o quarto sócio é D, que é 11,11, os outros vão ser justamente 100% menos 11,11,
dividido por 3, porque os três têm a mesma participação. Isso aqui vai dar aproximadamente 29,62. Não posso dizer exato, porque foram feitas uma série de aproximações nessa conta, certo? Então vamos lá, até porque ele pede valor aproximado também, certo? Então veja os valores mais próximos. Aí a gente fica com a letra A. Detalhe: se você encontrasse o 11,11, não precisava nem ter feito o cálculo do outro assim, nem perder tempo. Porque veja, o 11,11 a gente só tem aqui, eu vou apontar assim com o dedo, porque se eu apontar com o cursor ele cobre a tela, né? Vocês já sabem disso. Se eu encontrei o 11,11 e só tem duas alternativas com 11,11, que é a alternativa A e a alternativa D, eu tenho que pensar, ou é 29,60 ou é 18,52, o que cada um dos outros três sócios tem de porcentagem. Só que se eu pegar 18,52, vamos dizer que fosse 20 para aproximar, e multiplicar por 3 dá 60. 60% com 11,11 não vai dar 100%. Então, sem ter feito o cálculo, a gente poderia ficar também com a letra A, certo? É claro que é importante fazer o cálculo para ter certeza da resposta, mas é interessante também ter esse tipo de noção das questões para poder ter certeza. Até uma forma de você ter certeza da resposta, como também para, se necessário, você não efetivamente ter que fazer todos os cálculos para ganhar tempo para o Enem. Certo, pessoal? Não façam isso com todas as questões. Façam isso apenas com questões que vocês estejam seguros desse entendimento, certo? E assim, é isso dessa primeira parte. A gente vai continuar com outras questões também de porcentagem no Enem, numa próxima videoaula, que deve ser publicada em breve. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, é um forte abraço, continuem nos estudos aí, firmes e fortes. Novamente, eu já disse que estou à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida em relação às questões, certo? E é isso, pessoal. Um abraço e bons estudos.